Não, meu nome é Francisco Luquete, né? Mas gosto de assinar RF Luquete, porque fica mais, não fica assim um nome tão latino, né? E as editoras para a qual eu trabalhava e as revistas para a qual eu escrevia, eles achavam que um nome latino, assinando histórias policiais, histórias de horror, terror, não dava certo, porque são gêneros que fogem do nosso dia a dia. Porque aqui é tropical, né? E o terror não cabe bem, geralmente são os climas, no caso, Estados Unidos, Europa, né? Bom. Então, com isso, eu usava esse nome RF Luquete, porque os leitores achavam que era mais fácil a gente negociar com o leitor do que se você assinar um nome completamente latino. Eu publicava muito em revistas, comecei escrevendo para revistas, né? Todas as revistas policiais da época, e quando eu falo da época é anos 40, 50 e a 60. Né? Eram revistas chamadas Pups, né? Que eram editadas assim, num papel jornal, vagabundo, com polpas de madeira, e que se deteriora com facilidade, porque as revistas que eu tenho hoje no meu poder, quase todas são deterioradas. Se você a manusear muito, ela dissolve. É tão papel podre. Então eles achavam que tinha que ser um nome latino. Escrevi muito, em todas elas, praticamente eu trabalhei. Não é que eu trabalhava, eu mandava colaboração. Morava em Ribeirão Preto, grande parte eu morava até os anos 66, mais ou menos, morei em Ribeirão Preto. Então a partir de 48, mais ou menos, até 66, eu colaborei em quase todas as revistas. Mesmo morando depois em São Paulo, ainda continuava colaborando, porque essas revistas desapareceram por volta mais ou menos de 72. Bom, entre elas, as que eu colaborei mais, seria Policial na Revista, a X9, Meia-Noite, Emoção, né? São as revistas que eu colaborei mais. E quando elas terminaram, essa revista deixou de circular, comecei a criar minhas próprias publicações, que eram, criei uma revista chamada Mistérios, outra chamada Aventura e Mistério, e uma terceira que era... Bom, e uma terceira revista, agora não me lembro o nome. Bom, porque eu fiz muita coisa, então é muito difícil para mim, às vezes, ficar falando para você um determinado assunto só. Sim, quer dizer, que, paralelamente, eu fazia críticas, não, fazia crônicas sobre cinema, as fitas que eu via, comentava em crônicas, escrevia alguns poemas em prosa, tudo isso era paralelo, tudo isso fazia praticamente simultaneamente. Então é difícil de falar, às vezes eu me deter só num assunto. Sim. Porque a minha... Você podia falar para os espectadores de quais livros você publicou recentemente? Se tem algum livro seu publicado por uma editora? Bom, é o seguinte, durante muitos anos, mais ou menos, para mim me situar, esses últimos 15 anos mais ou menos, a partir de 2011, 2014, né, eu não fiquei parado. Quer dizer, eu me desliguei de editora, estava desencantado. Porque é o seguinte, você trabalha para a editora, você está colaborando com o editor e não com você mesmo. Eles pagam muito mal, atrasa o pagamento, quando paga, geralmente ele te engana numa série de coisas. Enfim, você acaba ganhando só aquela importância que ele deu como sinal. O resto você perde, porque eles acabam não prestando nem conta. Então isso aí me aborreceu. Falei, não vou. E parei. Até que, por um milagre, não sei como, apareceu uma editora de origem mexicana interessada nos meus textos. Eles já me conheciam, né? Deve ter me conhecido, lógico. Estiveram aqui em casa e me contrataram para uma coleção que podia levar meu nome, uma coleção RF Luquete, onde eles procuraria editar, publicar, né, ou republicar trabalhos meus, que tem muita coisa que é inédita. Mas também eles queriam resgatar um pouco do meu material antigo, que eu reputo que tem muita coisa que já foi publicada há 40, 50 anos atrás,
que merece uma republicação, mais do que às vezes um conto inédito. Bom, então eles deram toda a liberdade de eu escolher os livros que eu queria republicar ou reeditar, e ao mesmo tempo também uma forma diferente, que eles não queriam comercializar esses livros em livraria, porque é problemático em livraria. Então eles quiseram que eu mesmo, através do Facebook, criaria uma página no Facebook, que eu não tinha até então, até 2014, eu não tinha nem computador, não trabalhava nem com computador, ainda continuando na máquina de escrever. Né? E eu fui obrigado a comprar o computador, criar uma página, e começar a trabalhar já no Facebook, começar a preparar os leitores para minhas próprias publicações. Mas eu pensava que que eu estava totalmente esquecido. Que como eu fiquei, como eu te falei, 14, 15 anos sem produzir, sem publicar praticamente nada, não sem produzir, continuei produzindo. Escrevia, guardava, nunca deixei de escrever. Raramente deixei um dia sem escrever. Escrevia todos os dias, seja o que fosse. Nem que fosse uma carta. Bom, foi a partir de 2014 que apareceu esse pessoal e contratou para fazer essa coleção, a RF Luquete. Bom, e quando eu criei a página, eu fiquei surpreendido. Me surpreendeu pelo seguinte, que eu vi que eu tinha muitas pessoas que já me conheciam do passado, outros me conheciam através de sebos, comprando livro no sebo, então eu vi que já era um nome mais ou menos conhecido, porque o gênero de terror, no caso o horror, é mais ou menos reduzido. Pelo menos eu pensava que também era reduzido, mas então uma grande parte desses leitores já me conheciam e tinham assim até admiravam os meus textos. Bom, isso me surpreendeu mesmo, porque eu não imaginava isso. Você sabe quantas curtidas você está hoje no Facebook? Está perto de 4.000. Que legal. Quer dizer, vê bem, não é pessoas seguidores. Sim. São pessoas que comentam. Eu ponho no Facebook, eu ponho muito comentário. Todo dia eu ponho algum comentário sobre um filme que eu acabei de ver, sobre um livro que eu estou escrevendo. Eles querem isso. Então, quando eu falo uma coisa assim, com mais profundidade, ninguém parece que toma conhecimento. Mas quando eu falo algo meu, pessoal, quer dizer, eu não gosto de falar em minha pessoa, mas eu vejo que é aí que eles querem. Então eu sou obrigado a escrever falando. Alguém pode, quando acessa a minha página, pode achar que eu sou cabotino, mas não é essa a verdade. Não é. A verdade é o seguinte, que se eu puser, falando de outros autores, outros comentando, vamos dizer, o Hitchcock, eu admiro ele, ou mesmo Charlie Chaplin, ninguém toma conhecimento. Um outro lá que comenta, mas agora, se eu falar sobre uma gravura, porque eu sou muito influenciado por gravuras, por ilustrações, né? Isso me diz mais do que outra coisa qualquer. Bom, e quando eu comento isso, que eu ponho uma gravura que eu acabei de ver, né, que eu comento, então eu vejo que havia 200, 300 pessoas acessam. Não sei se é a palavra certa, acessar, porque eu não sei os termos ainda certos não sei que é a terminologia do computador, mas eu sei que eles acessam isso. Tem acesso a esse conhecimento. E outros também, a gente sabe que tomaram conhecimento, mas que não comentou nada. Geralmente esse que eu estou falando que é uma quantidade maior, uma quantidade grande, é que comentam alguma coisa. E muitos não, apenas lê e não comentam nada. Né? Bom, então, para essa editora, eu já fiz criei não, no caso, já publiquei alguns livros. Né? Quer dizer, o primeiro foi a Máscara do Pavor. A segunda foi Museu dos Horrores. O terceiro foi o Abominável Dr. Zola. O quarto, que vai ser, tá para sair, que é Rachel.
Raquel, só que um CH em inglês. É uma personagem, enfim, é uma história de vampiro, pode falar mais correto, que não aparece, não tem vampiro na história, mas é uma história de vampiro. Você só vai entender isso se você ler a última frase do livro. Aí sim você vai entender, porque eu sempre acho o seguinte, que você, tanto em livro, como em outros gêneros, já fiz muito quadrinho também, se não tiver um impacto no final, para mim não tem sentido. Não tenho nada com os outros que não fazem isso, porque muita gente faz muito bem e é aceito. Agora, para mim não, no meu caso, eu me policio muito. Eu sou perfeccionista, isso é mal, isso não é bom. Porque eu me sinto assim, eu fico policiando a mim mesmo. Enquanto não tiver do jeito que eu quero, eu não fico satisfeito. Então eu tenho muita coisa escrita que está inacabada. Por quê? Eu não fiquei satisfeito com o final, eu não tive capacidade de continuar, né? Mas realmente é porque eu não consegui criar aquele impacto final. Rubens, em algumas histórias você pensa o final primeiro ou nunca? Bom, geralmente, no quadrinho sim, eu pensava, geralmente eu sabia o começo, sabia o fim, não sabia o que eu ia percorrer, essa distância entre um e outro, entre o começo e o fim. Aí você tem que baralhar as histórias, é como um quebra-cabeça, primeiro você monta o quadro, quer dizer, no caso eu não montava o quadro inteiro, parte do quadro, depois você corta, pica e embaralha tudo. Aí porque até você conseguir formar o quadro de novo. Bom, é difícil isso. É difícil, mas foi um método. É um método assim, estou te explicando, para poder te explicar, né? É um método que eu encontrei para contar minhas histórias. Fala mais desse método, como que é esse começo, como esse fim, como que é esse método? Bom, é o seguinte, eu parto, o meu ponto de partida é um acontecimento simples, bem simples. Às vezes uma notícia que eu li no jornal, que me chamou a atenção, uma gravura, principalmente gravuras, isso aquilo me vem, já facilita, vamos dizer. Gravura de jornal, gravura qualquer seja, de uma folhinha, ou então estou vendo um livro de cinema, de filmes, porque nós temos na minha biblioteca, meu filho tem muitos livros sobre cinema. E tem aquelas gravuras de filmes de terror, de horror, né? Ficção, também suspense. Então, esse tipo de imagem, ela fala mais, para mim, no meu caso, do que se tivesse, me inspirar num texto de outro autor, vamos dizer. Porque às vezes, sabe, não que você vai copiar, mas às vezes você parte de uma palavra, às vezes, de um autor, mas isso raramente acontece comigo. De você partir, vamos dizer, de uma outra história, de sugerir outra. Não, é muito difícil. Geralmente eu sempre parto de uma gravura. Isso eu não sei, eu tenho essa facilidade. Tive já muitos autores, como Roberto Lee Stevenson. Ele era um autor que se inspirava, é o autor do Médico Monstro. E ele se inspirava muito em sonhos. Agora, os meus sonhos não me diz nada. Quer dizer, porque tem uns sonhos estranhos, mas eu não sei transportar o sonho para o papel, não sei, ele não me inspira nada. Então vem de uma gravura. E essa gravura te desperta o quê? Aí que me desperta a criação, a criatividade. Ela, por exemplo, eu estava revendo um dia desse uma série de gravuras de cidades mortas, ruas, vielas, tudo. Então é como se eu passeasse dentro daquela paisagem. Então eu fico imaginando, tem uma janela, uma casa soturna num canto lá, dentro com as sombras, né? Bom, então eu fico imaginando o que pode ter acontecido ali, o que está acontecendo ali dentro. Então, é aí que me vem a facilidade de poder. Aí vem na mente praticamente um enredo, o fio da história. Agora, escrever não é fácil.
Não é simples escrever. Porque eu tenho uma outra coisa comigo. Eu não gosto de lugar comum. Detesto lugar comum. E é o que eu mais vejo. Às vezes tem pessoas com ótimo... Não que eu não gosto de criticar, não faço crítica de jeito nenhum. Eu acho que cada um é cada um faz o que quer, escreve como quer, não é, eu tenho direito nenhum de criticar. Mas eu fico pensando o seguinte, faltou para aquele autor um pouco mais assim de burilar aquilo, porque porque você é como um diamante. Se você não acertar, não burilar ele, vai ficar sempre bruto. Então é isso que a história está bruta. Agora aquilo tinha que ser trabalhado. E Rubens, você tem alguma técnica para fugir desse lugar comum? Como tentar fugir do lugar comum? É o seguinte, é você ler, reler, ler mais e mais, e torna reler ainda. Quanto mais você lê, você vai encontrando isso. Às vezes uma palavra que está... você tropeça naquela palavra. Você está lendo, aquilo flui como água no rio. De repente você encontra uma pedra no meio do rio. Aquilo te dá até um mal-estar. Então ele põe tudo a perder. Então tudo aquilo que você escreveu, perde. Porque ali você é grosseiro. Torna-se uma coisa grosseira. Então, e isso é difícil para fazer. Não é fácil. Porque diz o seguinte, porque um autor, que não me lembro quem é, disse o seguinte, escrever é o seguinte, você põe um papel branco na máquina, e você falou que eu tenho a máquina de escrever. Não é agora isso que falou isso, talvez há mais de um século, um autor. Ele diz o seguinte, que escrever é o seguinte, você põe o papel na máquina e ficar olhando para esse papel. Quando formar uma gota de sangue na testa, aí que você começa é penoso, sabe? Que é penoso. Então não é fácil. Rubens, ótimo, para fugir do lugar comum. Essa imagem, vamos voltar para essa imagem. Ela te desperta, por exemplo, uma cena, né? Uma cena comum, cotidiana, certo. Ou é uma cena já numa atmosfera estranha, né? Como é que é isso? Bom, se as fotos, se no caso a foto que eu estava te falando, é uma atmosfera estranha, então já dali, agora eu tenho que procurar em palavras, descrever ela é uma forma de... Porque, desculpa te interromper, você fala que a gente conversou, da simplicidade, né? De uma cena simples, e aí acontece alguma coisa que vai levar para essa história, né? Como você liga essa imagem, essa cena simples que você cria, e essa surpresa, ou essa, que nem do telefone, acontece alguma coisa. Então, como que você liga a imagem com a simplicidade e com para aí a história fluir, né? Certo. Bom, como eu estava te explicando, eu tenho que ver todos os detalhes dessa gravura. Eu fico vendo todos os detalhes, simples. Uma árvore desgalhada, desfolhada, né? Só os galhos. Às vezes você vê um animal, duas pessoas conversando. Então, isso é uma coisa natural, uma coisa inata em mim, entendeu? Eu não sei te explicar assim exatamente o que ocorre, porque isso foi sempre desse jeito. Isso é como você... É difícil para mim deixar nesse detalhe, porque é uma coisa que vem natural. Pode falar. Bom, esses simples detalhes, vamos dizer, às vezes um simples detalhe dentro daquela gravura, por exemplo, quando eu te falei uma casa em que tem uma janela, eu procuro me transportar para dentro daquele quarto. E fico imaginando, quer dizer, não é que eu fico imaginando, aquilo é como se essa imagem eu estivesse vendo alguma coisa ali dentro. Quer dizer, é como se estivesse vendo, não é uma coisa que eu forço a mente.
Como tem pessoas que se inspiram para fazer um poema, para fazer uma poesia, que ele é incapaz de descrever como que vem aquilo na mente dele, que chama de inspiração. Só que eu não vejo, no meu caso não tem inspiração. Nunca tive inspiração, nunca. Se eu te falar que tem alguma coisa que vem com facilidade, não vem com facilidade. Então eu sei que você tem que forçar a mente. Só que eu não sei te explicar, sinceramente não sei te explicar como e por que vem aquelas coisas. Por exemplo, eu estou fazendo um roteiro agora, que é estou fazendo não, é um roteiro que já existe, que trata a filha do Drácula. Bom, é um roteiro de cinema que o Ivan não conseguiu fazer, né? Não conseguiu filmar porque falta de recurso. E tinha que ser explicado uma parte do filme de como foi que ela se tornou vampira. Como foi que ela se tornou vampira? Estava com dificuldade para fazer. Porque você tem que contar em poucas palavras a transformação dela, o porquê que ela é uma vampira. Bom, e porquê que ela é a filha do Drácula. Então isso aí, como foi criado? Você imagina, dentro do roteiro para cinema, no caso, tem esse trecho tudo é contado em história em quadrinho. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então isso me ocorreu pelo seguinte, porque eu falei, bom, como é que eu vou contar isso agora em resumo dentro dessa história? Como é que eu vou colocar dentro do roteiro? Seria uma condensação de um resumo, tem que fazer isso em poucas palavras, porque senão, o que interessa no caso é o roteiro do filme, a história do filme, e não esse detalhe. Esse detalhe é só para explicar o porquê que ela se tornou vampira, e também para explicar porque ela é uma das encarnações da personagem central da história, é a filha dele. Ela vem reencarnando. E atualmente está vivendo uma filha dele aqui no Brasil. Né? Bom, então eu tive que contar isso como. Mas isso não foi encontrado, isso não foi. Só para escrever. Quer dizer, o tempo que eu levei para escrever essa história em quadrinho é mais tempo do que para desenvolver toda a história, todo o roteiro. Porque aí foi difícil. Às vezes tem alguma cena que você gasta mais tempo, porque você tem que escrever aquilo ali, porque o roteiro é puramente, eu procuro pôr menos diálogo possível, porque o cinema é a arte da expressão pela imagem. Você tem que exprimir você tem que contar os acontecimentos através de imagem. Então quanto menos diálogo tiver, ele é mais cinema. Por exemplo, fiz muita novela, muito seriado de rádio. Novela não, fiz muito seriado de rádio. O seriado é algo diferente de novela. A novela geralmente é para adulto, e seriado é para adolescente. Bom, então fiz muito. Isso aí desenvolve. Quem era o meu diretor da rádio? Era o Aloysio. Quem era o diretor da rádio? Era o Aloysio Silva Araújo. Ele era um radialista famoso, mas isso na década dos anos 60, né? Bom, dos anos 50 a 60. E ele não admitia que tivesse nenhuma explicação. Assim, vamos dizer, que você fizesse algum texto explicando. Você tinha que explicar toda a história através de diálogo, através de sonoplastia. Então você tinha que criar toda a atmosfera através da sonoplastia, através de ruídos e música. E também o diálogo. Então você não podia se escrever, a rua estava deserta, isso não cabia de jeito nenhum. Você tem que dar essa ideia para no caso, o rádio ouvinte, sem você falar, o que é dificílimo. Então, meu primeiro contato, além dos contos que eu publicava em revista, foi o rádio. E o rádio me desenvolveu muito, porque muitos podem falar que o rádio é imagem. Ele é diálogo, mas é imagem. Ele te transmite uma imagem.
Então o rádio é diferente. Eu acho o rádio igual ao cinema. Eu ponho os dois, paralelamente é igual. O cinema e o rádio. Então eu acho que o maior invento que nós tivemos foi o rádio. Porque o rádio desenvolve a mente das pessoas. Quer dizer, ele desenvolve, porque ele faz com que as pessoas pensem. Porque ele está ouvindo, ele está sentado numa cadeira ouvindo um rádio. Você imagina? Agora, de acordo com a capacidade, com a capacidade dele, o estudo, a imaginação dele, ele vai imaginando aquilo que ele está vendo. Se você fala numa sala com armas, que tem objetos de arte, ele está vendo com a mente dele tudo aquilo que está descrevendo. Agora, se ele é uma pessoa de pouco conhecimento, ele vai rever do ponto dele. Se você fala um castelo, ele vai imaginar um castelo da maneira dele. Agora, aquele que já leu, ou então que já viu, ele já sabe, ele tem uma outra visão. Então, cada um vê uma história diferente do outro. Então, isso desenvolve a mente. Só que eles falavam, na época, que o rádio tinha uma desvantagem, é que não tinha imagem. Hoje eu falo que é o contrário. A desvantagem do cinema é que tem imagem. Genial. Procuro sempre procurar escrever de uma forma mais simples possível. Não procuro assim, ser muito prolixo. Não procuro também obrigar, vamos dizer, o leitor procurar em dicionário, recorrer para... Eu procuro fazer uma linguagem mais coloquial, mais coloquial possível. Bom, agora, a palavra surpresa, no caso, são achados. Sabe? Às vezes, cada vez acontece a mesma coisa. Você está escrevendo, você está imaginando uma coisa, você imaginou um final. No andamento da história, de repente essa surpresa vem naturalmente. Ela acontece, às vezes, sem você... Aí no caso você não está nem às vezes ela vem na sua mente, naturalmente, sem você forçar. Às vezes, se forçando, não acontece nada. É muito comum, às vezes, tem que abandonar um texto, porque você não tem condição de continuar. Quer dizer, aí, a mente, às vezes, bloqueia. Isso é comum também no meu caso, bloqueamento. Você bloqueia, então é melhor você parar, não querer forçar. Então você deixa ela descansar, passa para outra coisa. Então, isso é comum. No meu caso, é comum. Rubens, e como que você gosta de começar uma história sua para prender o leitor? Bom, você tem que começar o seguinte, de uma forma... Bom, todas as minhas histórias, eu procuro já aprender, na primeira página, se é uma história escrita, na primeira página, procuro já criar elementos. Vamos dizer, uma das histórias que está usando a National Power, que eu pulei, quando citei o nome daquelas minhas, da coleção Filoquete, eu pulei essa história. Vencer. Bom, essa National Power é o seguinte: começa com uma rua tranquila, na madrugada, umas 2 horas da madrugada, das 2 horas da manhã mais ou menos, e tem um bar na rua. Né? É uma rua, né? Tem um bar que está funcionando ainda, né? Tem os últimos frequentadores, os últimos fregueses, e nisso houve-se um barulho de um carro, tem um carro que derrapou, e se o barulho de uma pancada, bom, sai tudo para fora. E tem um dos frequentadores do bar, que é um detetive fracassado, desse que pega, que a maioria ele pega é só divórcio, para procurar flagrantes, né? De adultério, é isso aí. Agora, a descrição que você faz do acidente é importante, porque então você tem que contar aquilo de uma forma que não de uma forma tão usual como seria, criar alguma coisa. Quer dizer, é um pneu é uma calota que sai, quer dizer, chama a atenção. Bom, e daí
Agora, depois, tá? Ali você prende, porque ele já ficou, esse detetive no caso, ele já está vendo ali um potencial, um simples acidente, para ele poder, tipo fazer uma chantagem, porque a pessoa fugiu, a pessoa que atropelou fugiu. Então ela anota só simplesmente a chapa do carro e vê rapidamente os elementos que estão dentro do carro. É um carro conversível, com a capota baixada, e ele vê uma mulher e vê um nome. Como o homem é uma pessoa da sociedade, ele é reconhecido, ele logo reconhece. Então isso aí você tem que contar de uma forma, é simples, mas é a forma de você conta, é a forma como você escreve, como você conta isso aí. E no outra história, por exemplo, o Dr. Zola, no caso, o Abominável Dr. Zola, começa com uma garota correndo no meio de uma selva. Ela está fugindo de alguma coisa, está desesperada, fugindo, quer dizer, e você pode, aí você tem que mostrar o seguinte, quer dizer, do que ela está fugindo, do que ela está fugindo? O que tem? Ela está apavorada. Quer dizer, é algo muito estranho que está acontecendo com ela. Então, ela está já toda machucada, a roupa toda rasgada, até que tem uma hora que ela cai, né? E com muito sacrifício ela consegue chegar na estrada e se desmaia. Mas isso aí, aí já desperta a curiosidade do leitor para o que aconteceu com ela. Aí vem uma charrete com um padre, né? Você tem que dizer, tudo isso aí tem que descrever de uma forma, descrever as cenas, porque esse tipo de história que eu faço, o que manda mais é a cena, do que tanto, vamos dizer, o enredo. Quer dizer, você entende? É a cena que você tem que descrever. Então as histórias são feitas por cena, cada capítulo, no caso, é uma cena. Que às vezes você pode tanto tirar uma cena e colocar que não faz falta. São quadros, vamos chamar. Então, quer dizer, você colocou aquele. Então, nesse primeiro quadro é isso. Nessa primeira cena então ela fugindo e vem um padre, ela está praticamente nua. Então o padre vê aquele. Ele está sonolento, você tem que descrever a sonolência dele, o trotar do cavalo, com o sininho, de uma forma que você tem que ir contando. Você faz com que o leitor comece a ouvir o que está contando, começa a ver e ouvir, porque o sininho é que você tem que contar tem que usar um tipo de palavreado que provoca sons, até as próprias palavras, você tem que provocar o som, é difícil isso aí, não é fácil, porque você tem que criar uma imagem, porque muitos leitores, os de hoje, você não pode perder muito tempo. Se você escrever um livro, por exemplo, com 400 páginas, dificilmente você vai encontrar uma leitura que vai ler o livro inteiro. E vai pular. Ele vai ler por ser 4, 5 páginas, ler mais um pedacinho, pular mais um pouquinho. Não. No meu caso, não. São livros mais ou menos, mesma quantidade de páginas, mais ou menos 140 páginas escrita no computador, dá umas 80, 90 páginas, no máximo. E impresso vai dar umas 140 mais ou menos. Então, agora, só que os capítulos são quase que independentes. Raramente, eles são interligados, é lógico. Mas se você substituir um capítulo por inteiro, ele não vai fazer falta. Por quê? Porque são cenas. Você tem que descrever a cena com detalhes. E sempre procurar também despertando o interesse do leitor. O leitor não pode bocejar, você fazer com que ele para entender, vamos dizer, um capítulo, ele tem que voltar às vezes um capítulo atrás, mas aí isso é terrível, aí você perde o leitor, ele acabou. Agora você tem que fazer de uma forma com que ele vai lendo, aquilo vai fluindo, a história não pode ter tropeços, ela tem que fluir, ela vai fluindo, cada palavra ela tem que ser colocada de uma tal forma que ela tem até vida, aquela palavra.
Ela não pode ser, não pode ser, por isso que é como eu estava falando, é por isso que é difícil você escrever porque você não pode, aí no caso, criar lugares comuns, como eu falei, não pode, no caso, ele recorrer, voltar atrás algumas páginas para poder entender aquilo que estava falando. Você tem que entender aquilo é automático. Quer dizer, e você não deixar ele, em nenhum momento, você vai deixar a história cair. Ela tem que manter sempre um ritmo, tanto que para você, cada livro, você tem que trabalhar ele muito, um livro. Não é você escrever, pô, eu não sei, deve ter gente que escreve e acabou, já está completo. No meu caso, não. Quer dizer, não, eu tenho que escrever, reescrever, quantas vezes for preciso. E outro dizer, mesmo livro publicado, não gosto nem de ler, depois de publicado não leio mais. Porque se eu vou ler, eu vou encontrar coisas que eu poderia ter modificado. Você não, se você ler, você acha que está perfeito. Mas eu para mim não está satisfeito. Nunca, raramente eu vejo um filme, fui ver muitos filmes que eu faço, depois de muito tempo. Ainda eu aceito depois. Mas se eu for ver logo de imediato, não, eu detesto. Por exemplo, quando saía um conto meu numa revista, eu raramente leio. E quando saía eu não lia, guardava. Hoje eu vou ler, às vezes parece que nem foi o que escrevi. Quer dizer, mas na hora, quando as minhas revistas, aquelas que eram minhas, que eu criava a revista, desde o título, e outra coisa, as histórias eram escritas com vários pseudônimos, para dar a ideia que eram vários autores escrevendo. Então, às vezes eu escrevi uma revista com 7, 8 contos, todos eram meus. E raramente não publicava coisa de outros autores. Às vezes tinha alguns amigos que me davam originais, eu publicava, mas muito raro isso. Eu publicava, sempre procurava publicar com nomes fictícios, para dar ideia, mostrando que eram vários autores. E raramente eu lia, depois de publicado não lia mais. Rubens, deixa eu te perguntar, quem que faz uma história? O vilão ou o herói? Nas minhas histórias, não tem tanto herói, não. Mas é bandido. É bandido. Mais é vilão. Se a gente pensar, né? Por exemplo, essa história que eu te falei, da Zona de Sarah Power, o detetive é um marginal. É um tipo quase que um marginal. Quer dizer, eu não falo de personagem, né? Eu falo de as boas histórias, para você criar uma boa história. Como é que se cria? Cria pelo problema, pelo vilão, pela situação problemática, é o problema que cria a narrativa? Exatamente, é isso aí. Quer dizer, e sempre os elementos principais da história não são gente muito boazinha, não. Entendeu? Não são gente muito boazinha, gente que você pode confiar. Quer dizer, é tudo gente que você tem que ficar de olho. Às vezes você, por exemplo, nesse daí do Zola, por exemplo, os coadjuvantes, então tudo é um padre, é um médico com das melhores intenções possíveis. O casal que adota a garota que está fugindo é um casal de sitiantes que mora na cidade interior. Então é isso aí. Quer dizer, raramente, na minha história não tem quase bonzinho, não. Eu sempre procuro sempre ter vilão mesmo. As boas histórias são com vilões. A maioria das histórias são vilões. Quer dizer, tem algumas também que eu tem algumas histórias, quer dizer, que saiu num livro chamado Fantasmagorias, que é um livro, para mim é um dos melhores livros que eu escrevi, que são contos. Eu sou melhor no conto do que nessas novelas mais longas. Mesmo, por exemplo, romance, eu tenho uns 2, 3 romances escritos. Publicados eu tenho 2. Quer dizer, o Crime da Gaiola Dourada, e tem um outro que saiu, mas meio truncado porque a pessoa cortou muito. Quer dizer, o Diário de uma Morta. Esse foi muito cortado. Está para ser reeditado esse, mas com o título de Rosas Vermelhas para uma Dama Triste, que é o nome de uma música. Né? Eu vi essa, e cabe bem, a música cabe bem
nessa história. Inclusive alguns elementos da própria música cabem bem nessa história. Então, bom, mas a maioria que eu gosto de escrever mais é contos. Mas como contos, nessa editora para a qual estou trabalhando, eles não estão muito interessados em contos, eles são mais interessados em histórias completas, não longas, mas completas. Mais ou menos, então a coleção é toda constituída de livros mais ou menos com 140 páginas, 138, no máximo 150, vamos dizer, no máximo. No final de uma história, você fala do quadro, né? A importância desse último quadro, né? Da surpresa. Esse quadro, ele coloca um ponto final da história, coloca uns 3 pontos, qual que é a forma ideal? Quase todos os 3 pontos. Quase todos, se o senhor quiser fazer uma continuação, eu tenho como fazer, entendeu? Mas eu não faço. Deixo muita coisa, tem que ficar na cabeça do leitor. Deixar ele completar a história. E você tem que fazer de uma forma, parece que eu estou acertando, porque pelo que as pessoas contam, falam, eles mandam recados, né? Quer dizer, tem aquele recado oculto que vem, né, na caixinha lá no computador. Bom, e também através de comentários mesmo que eles fazem, para qualquer pessoa ler, tem agradado, pelo menos tem agradado. Porque são pessoas que não me conhecem pessoalmente, não são meus amigos, os amigos fugiram. Porque as pessoas que eu tinha como amigo, assim, porque depois que houve essa virada na minha vida, muitas pessoas com quem eu tinha assim, amizade, leitura, por exemplo, como exemplo, até editores com quem eu mantinha amizade, desapareceram. Falavam que eu devia ter uma página, que eu queria ter que eu trabalhava com computador, fugir da máquina de escrever, entrar na era da informática, né? Bom, quando eu entrei, esses mesmos elementos que falavam isso fugiram, inexplicavelmente. Quer dizer, um dos que foi um dos primeiros a me entrevistar, isso nos anos mais ou menos 85, por aí, 84, ele fez inclusive um fanzine, somente com trabalhos meus, né? Em que ele fala dos heterônimos que eu tive, ele abordou essa parte, de heterônimos e pseudônimos. Esse aí é um elemento que parece que ficou meu inimigo. Isso para mim é inexplicável, mas no entanto, o que eu encontrei, vamos dizer, de amigos, pessoas que demonstram, e todos e todos têm me visitado. Agora, recentemente, vi um casal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que esteve aqui em casa, até pousou aqui em casa. Tem uma senhora de São Paulo que veio aqui em casa, é professora, lá na PUC, né? Veio aqui para me conhecer. Então, olha, é raro um mês que não tem alguém falando de vir aqui em casa. É raro um mês. Então isso aí eu fico espantado com isso. Abriu na minha vida uma perspectiva na minha vida que eu não pensei que ia ter isso. Quer dizer, agora, no fim da vida, posso dizer, vou fazer 87 anos daqui a uns dias, eu nunca podia pensar que isso poderia acontecer comigo. E como que as pessoas te contactam hoje, né? Qual é o seu Facebook? Pelo Facebook. Quer dizer, o telefone eu me detestei, tanto que eu não tenho nem celular. Quer dizer, eu tenho uma coisa comigo, eu não sei mexer com máquina. É terrível comigo. Não sei. Máquina de escrever, eu escrevo com 2 dedos, até hoje. Comecei a escrever com máquina de escrever, mas eu devia ter com uns 17, 18 anos. Não parei mais. Como eu te falei, todo dia eu tenho que escrever alguma coisa. E máquina de escrever. Então hoje a minha própria caligrafia não tem mais talho nenhum. Porque só eu escrever corrido, eu não sei ler o que eu escrevi. Porque perdi o talho. Eu tenho que escrever com dedo de forma. Porque senão eu mesmo não leio o que eu escrevi. Ô Rubens, você podia contar aquela história da jornalista que veio aqui e você contou o caso do telefone que toca, né, para o modelo de como se criar uma história, né, ou como se pensar uma história? Você quer recontar essa história? Recontar essa história. Isso aí não teve aqui. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 86, 85, morava em Ribeirão Preto, tinha recém mais ou menos vindo do Rio de Janeiro, né?
E essa repórter me ligou, está conversando comigo, né, por telefone, e ela me pergunta como era. Não lembro bem agora, você estava fazendo que ela colaborava num jornal também, de Santos, Ribeirão, jornal que tinha em Ribeirão, hoje não existe mais. E ela estava, não sei se ela estava querendo uma matéria para o jornal, ou se ela estava querendo por curiosidades. Ela estava me perguntando justamente meu método de criação. Como é que você chega? Ela estava perguntando, como é que você faz? Como é que você imagina? Qual é o ponto de partida para uma história? Ela estava fazendo essa pergunta. Então eu falei, olha, quando eu pensei de começar a contar como que era, toco a campanha pela porta dela. Apartamento, né? Ela falou, dá licença que eu vou ter ideia, tá tocando. Bom, eu falei, ouvir. Bom, ela vai atender a porta. Aí eu ouço, pelo meu telefone, eu ouço que ela estava conversando com alguém. Que alguém estava na porta. Bom, e só que não dá para identificar se era que eu estava conversando com um homem ou se era uma mulher. Mas eu sabia que ela estava conversando com alguém. Bom, isso passa mais ou menos talvez uns 2 minutos, mais ou menos, e ela volta, 2, 3 minutos. E ela volta, olha, desculpa, né? É um vizinho meu aqui, não sei o que tá bom. Aí eu falei, olha, então eu vou ilustrar isso que você me perguntou com esse acontecimento seu, que acabou de acontecer agora. Bom, então é o seguinte, vou começar uma história em que eu vou usar esses mesmos elementos. Eu estou conversando com uma pessoa, no caso o personagem. Ele está conversando com uma pessoa, porque eu sempre gosto de contar a história na primeira pessoa também. Muita coisa que eu na primeira pessoa. Então ele está conversando com essa pelo telefone, toca a campainha. Exatamente como aconteceu com você, né, no nosso caso. Bom, a pessoa vai atender a campainha. Então, o personagem que está ouvindo, percebe mais ou menos as conversas, como eu também percebi agora. Só que não dá para identificar se essa pessoa está conversando com um homem ou com uma mulher. Não dá para identificar. Bom, nisso, passa alguns minutos talvez, dá um tiro. Ou se ouve o som de um tiro e fica tudo em silêncio. E a pessoa no telefone fica desesperado, chamando, uma pessoa não atende mais. O que ele faz? Liga para a polícia. Aí, no caso, aí, vamos dizer, esse praticamente é um capítulo. Aí você já prendeu aí o espectador. Você prendeu ele. O espectador, no caso, o leitor. Né? Ele quer saber como vou deslindar isso. Bom, aí no segundo capítulo, aí no caso, já é a polícia, né? Interrogando essa pessoa que ouviu pelo telefone o dia, estava conversando com a pessoa que foi assassinada, está morta. Bom, só quando a polícia chega, o prédio está em alvoroço já, porque já está a pessoa morta na entrada do apartamento, porta aberta, entrada do apartamento. Bom, e aí você está desenvolvendo. Esse é o ponto de partida. Vamos dizer, o da chegada eu já sei qual é. É o seguinte, é um vizinho, como é que essa moça que não. Estava conversando com um homem conversando com outro homem, no caso, no telefone. Então é uma vizinha que estava tido lá, que tinha tido um caso com essa pessoa, e ele desistiu dela. Isso daí ela não aceita. Então ela foi lá para ver se tinha uma reconciliação. Como ele não estava aceitando, ela mata ele. Quer dizer, e corre para o apartamento que ninguém viu. Né? Bom, agora, só que para você chegar nisso, eu já sei eu sei o começo e sei o fim. Mas só que para você chegar nessa solução, tem um longo caminho a ser percorrido. Esse caminho é tortuoso. Que quem vai descobrir não é nem a polícia, é o próprio, o personagem central da história, que é contado na primeira pessoa. É ele que vai, a polícia não sabe de nada. É ele que vai por curiosidade, sei lá, ou por uma, também, no caso, no caso, pode ser também a pessoa com quem ele percebe que está conversando com alguém, ele vê o fone fora do gancho, pode achar
Então, a própria moça, a própria garota, por exemplo, que era amante do personagem, que não procura, fica na cola desse primeiro do personagem central. Quer dizer, então vai tendo. Então ela se apresenta, vamos dizer, por coincidência. Quer dizer, e aí vai indo. Aí você pega caminhos errados, pega pistas erradas. Você tem que embaralhar o máximo possível. Deixar mente. Bom, um outro caso. Uma construção comum, um prédio está sendo construído, e vem um senhor, no caso bem trajado, se vê que é uma pessoa de posse, e num carro de luxo também, diante da construção. E então o capataz, está lá, vem e pergunta o que ele quer. Bom, então eu queria o seguinte, que você me fornecesse no final do dia um pedreiro, que você vê um pedreiro bom que você tem, e que eu posso pagar bem ele. Então que ele fizesse um serviço para mim. Bom, tá bom, tem um elemento bom aí. E chega a pessoa e fala, olha, tem um trabalho para você fazer quando você acabar no final do dia, 4h30, hora de você sair, tem um senhor aí que vem te buscar para você fazer um trabalho para ele. Ele diz, remunera bem. Bom, então tá bom. Então chegou 4h30, esse senhor aparece na construção e leva o pedreiro. O que ele faz? Só que ele veda o pedreiro, para ele não ver o caminho. Bom, chega, vai, bom, para, não tem nada do ponto. Ele desce, mas ele está com os olhos vedados. Né? Esse senhor pega no braço dele, ele leva para um determinado lugar. E entra numa casa, que não vê também que casa que não sabe onde está a casa, nem vê. E quando ele tira a venda, ele está num banheiro, com uma mulher morta dentro de uma banheira. Ele falou, eu quero o seguinte, quero que você constrói uma parede isolando essa banheira, com a mulher morta aí dentro. Ele faz, quer dizer, na hora que você acabar, dá uma quantia grande para ele, uma quantia boa. Ele termina lá de madrugada, ele termina a construção. Bom, esse é o ponto de partida. Olha, aonde é essa casa? Depois ele veda ele de novo, e nem vê a casa de novo, faz todo o trajeto até o carro, leva ele e deixa ele num determinado lugar. Tira a venda, deixa ele... Esse é o mistério. Agora, aí você tem que destrinchar tudo isso aí. Bom, agora como essa história está mais ou menos escrita. Bom. Aí é através dos ruídos. O próprio pedreiro é o detetive da história. Ele fala assim, bom, ele quer descobrir. Então, quer dizer, aí você vai através dos ruídos. Ele passou num lugar, por exemplo, eu lembro de um ruído tal, um cheiro. E como ele conhece bem São Paulo, isso é passado em São Paulo, essa história. Como ele conhece bem São Paulo, ele vai se guiando, mais ou menos. Quer dizer, houve um apito de fábrica, houve um avião que passou. Então ele vai. Olha, é um livro, só no final que ele vai descobrir. Quer dizer, aí no caso, porque ele ajudou cobrou um assassino, né? Ele cobrou um assassinato. Aí é uma maneira dele também livrar a consciência dele, entregar um assassino. Bom, outra história, para te ilustrar, uma igreja, essa igreja existe em São Paulo, eu só não lembro o nome dela. Bom, está numa praça, ela está isolada, essa igreja num canto. No meio, isso é passar nos anos 40. Porque eu vou te falar por que minhas histórias, eu tenho essa série de histórias, também é muito relacionada com o Gabinete de Investigações de São Paulo, que ficava na rua central de São Paulo. E eu procuro contar
como vivi bem, eu vivi muito nessa época, eu trabalhava como entregador de mercadoria de uma firma, de uma autopeça, eu andava muito para o centro de São Paulo. Então eu vi muita coisa ali dentro, ali no centro, conheço bem aquilo tudo. Abri a Duque de Caxias, vi a Avenida Rio Branco também. Bom, conheço bem tudo aquilo. E lembro, naquela época, os guardas de trânsito ficavam no meio da rua, em confluência de quatro ruas, assim, ficava num tamborete, e ele tinha um bastãozinho, ele dirigia o trânsito, abria para um lado e fechava do outro. Bom, e tem nessa praça, que é bem larga, tem um tamborete no meio da rua, no meio da avenida, tem esse guarda. Era um chamava guarda civil, era uma farda azul, né? E guarda civil, essa guarda foi extinguida. Bom, aí tá descrevendo uma tarde muito quente, de muito calor, esse guarda está dirigindo o trânsito, e vem um senhor, um garoto, um senhor, para atravessar e para do lado do guarda. Então, ficou ali parado. Então, eu falei, só tomar cuidado, você não devia ter vindo para cá. Espera eu fechar. Bom, ele passou meio no trânsito ainda, então o guarda chama a atenção dele. Não, tudo bem, desculpa. Então o guarda fecha o trânsito para ele, para poder entrar na igreja. Ele vai na igreja, na cima da igreja. E vai. Perto da igreja, lá, aí a escadaria, você chega até na entrada. Nos degraus tem um pedinte, um senhor barbudo, meio assim, pedindo esmola. Eu queria dar uma esmola e entra na igreja. Né? Vai confessar. E entra no confessionário, né? O padre já está no confessionário, né? Estava esperando. Bom. E ele começa a conversar então ele confessa para o padre, está confessando. E o padre responde com ele, conversa com ele, dialoga com ele. Os personagens, vai dialogando. E acontece que ele percebe alguma coisa que está escorrendo para aquelas aberturazinhas que tem, escorrendo alguma coisa por ali. Ele passa a mão, olha, é sangue. Aí ele fica assustado, chama para o padre não responde. Aí ele sai do confessionário, ele dá a volta, o padre está morto, com uma faca enterrada nas costas. E a igreja é hermeticamente fechada. Esse é o começo. Agora, é essa coisa, que você tem que fazer para você segurar o leitor. É quase uma matemática, né? Porque a história policial, ou de mistério, né, é uma matemática. Porque eu procuro envolver horror, quer dizer, mistura horror com elementos policiais, com elementos policial. E é exatamente isso que você falou. É um jogo, é uma matemática. Com alguns policiais é 1 mais 1. Não tem como você fugir desse. Não tem como você falar 1 mais 1 é 4. Não, ele tem que bater. Ele tem que corresponder tudo. Você tem que fechar o quebra-cabeça. Enquanto tiver uma pedra fora do lugar, não fechou a história. Então você tem que dar para o leitor tudo, um painel. Você tem que ir construindo o painel. Você, no começo, você embaralhou tudo. Depois você vai construindo, vai pondo cada pedra no seu devido lugar. Sendo que você põe a pedra errada, volta para outro lugar, procura outra. É isso aí. Esse que é a sua mente tem que ser uma mente analítica. Não, você não escreve. É por isso que esse gênero não desenvolveu no Brasil. Porque as histórias policiais brasileiras é história sobre polícia. É violência, é truculenta, é bandido com camisa de meia, aquele de morro. Então, para mim, isso não diz nada. É a realidade brasileira. Mas eu detesto essa realidade. Entende? Não tenho nada com essa realidade. Nada. Aqui eu sou um estranho.
Eu me considero um estrangeiro aqui no Brasil, não me considero um brasileiro. Porque não vejo, isso para mim não diz nada, nada. Pode ser, você pode até achar, bom, Me fala mais da importância dessa mente analítica para construir uma boa história, né? É isso aí, você tem que estar... E por que isso não se desenvolveu, né? Porque isso aqui, é difícil explicar aqui para nós, porque aqui não desenvolve esse tipo de história. Nós não temos isso aí, não temos autores especializados. Eu sou quase uma pessoa assim, eu sou quase um exilado, solitário. Eu me considero solitário mesmo. Não vejo outro... Tinha mais dois elementos.